Olá! No episódio de hoje, nós falaremos um pouquinho sobre o problema de pessoas ansiosas, prazer, Henrique, de pessoas inseguras e pessoas indecisas. A gente vai falar um pouquinho do quanto é ruim a gente ficar se comparando às outras pessoas. Bom, é isso. Vem comigo. Bem-vindos ao podcast Vai Lá e Faz, onde eu incentivo a sua ação, te encorajando a tomar a atitude do primeiro passo, pelo menos. Foi assim comigo e eu acredito que falando vou ajudar mais pessoas. Eu me chamo Henrique Bosco e agradeço muito a sua presença por aqui. Eu espero de coração que tudo que seja dito te ajude de alguma forma. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, a vida inteira nós somos comparados e a vida inteira a gente compara as outras pessoas. Vamos falar da nossa criação. Desde pequenininho, todos nós temos irmãos, primos e a gente é comparado dentro de casa. Aprendeu a falar primeiro, aprendeu a andar primeiro, andou mais rápido, nadou primeiro. E a gente vai para a escola, é a mesma coisa. A gente é posto num ambiente com 30, 40 coleguinhas de escola e a gente é comparado o tempo inteiro. Obviamente, tem coisas boas nisso, claro. A gente acaba se superando, a gente acaba melhorando, a gente acaba sendo posto em desafios que a gente se torna algo melhor, mas ao mesmo tempo, nem para todo mundo é tão legal. E aquilo acaba se tornando uma pressão. Para mim mesmo foi uma pressão em N sentidos, mas vamos embora, vamos continuar aqui a conversa, porque a história é qual é o limite da comparação positiva e qual é o limite da comparação não positiva. Até quando a comparação com os nossos irmãos, primos, coleguinhas não causa ali uma baixa autoestima, não causa ali uma ansiedade, uma necessidade de estar melhor ou estar pior, sei lá, de ter que performar em alguma coisa que não tem menor interesse. Vou citar um exemplo aqui super característico da minha vida. Eu não sou uma pessoa que curte futebol. Nunca gostei. E o meu irmão sempre jogou muito futebol. Era engraçado, porque se você me colocasse num campo de futebol, e eu fui posto ali várias vezes, algumas vezes até eu quis também ir pela brincadeira, pela zoação, e eu não me dava bem, claro, porque eu não era bom naquilo, eu não queria aquilo, eu não era interessado naquilo. Já o meu irmão, ele jogava pra caramba. Jogava muito, porque era dele, ele gostava daquilo e era muito mais proprietário daquilo, ele tinha interesse naquilo, ele tinha paixão naquilo. Se eu comparar com a minha irmã, por exemplo, eu estou citando aqui exemplos próximos de mim. A minha irmã adorava dançar, adorava balé e tudo mais. Eu não tinha interesse também naquela arte, e com certeza se eu fosse me comparar daquilo, eu nunca fiz, mas com certeza se eu fosse me comparar aquilo, ela seria muito melhor que eu. E essas comparações, na hora que a gente observa na nossa carreira, e aqui a gente fala muito sobre a carreira, a gente traz essas crenças, essas marcações, esses sofrimentos da nossa época infantil e tudo mais, porque a gente é posto numa consideração de desempenho para a gente sempre estar desempenhando bem. Gente, isso é cansativo pra caramba. Tá desempenhando bem, tem que ser. E o que isso causa? Causa, sim, uma baixa autoestima. Causa, sim, uma ansiedade maior, causa, sim, uma probabilidade dessa pessoa ter um distanciamento da sociedade, ter menos confiança de fazer as coisas, de se performar e tudo mais, de criar novas movimentações, ir para novas áreas, se dar o direito de correr riscos e fazer coisas diferentes. Porque se a gente está se comparando o tempo inteiro, a gente tem que estar bem o tempo inteiro, né? Isso é foda, isso é chato, isso machuca. E machuca de uma tal forma que talvez isso crie naquela pessoa que já vem de um processo de comparação mais duro, uma pessoa que tem um lado perfeccionismo. Eu já tive isso durante um bom tempo, que a pessoa não quer se movimentar. E vamos falar um pouquinho de uma situação que é muito interessante no mundo atual. Acredito que nos últimos 15 anos, mais ainda, imagina como que a sociedade dessas crianças que estão crescendo dentro deste ambiente estão se tornando. As redes sociais, vamos falar das redes sociais? Elas são um terreno terrível para você se comparar à mentira, ao que não existe, a um recorte do que a pessoa está mostrando.
Nas minhas redes sociais. Nas minhas redes sociais eu mostro muito pouco do que é a minha realidade. Tem uma máxima, né? Isto a Globo não mostra. Todo mundo, ninguém mostra a parte ruim, ninguém mostra a parte dolorosa. Ninguém mostra a parte que é mais difícil. Por quê? Porque não quer mostrar. Porque não quer se deixar nessa vulnerabilidade de ser comparado a uma situação que não é gostosa, que não é glamourosa. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa durante 10 anos, é a última empresa que eu trabalhei, antes de assumir minha empresa, empresário e tudo mais. Os meus pares que tinham lá 10, 8 anos numa cadeira, eles já estavam se comparando e a gente almoçava e falava: nossa, Henrique, eu já estou há 8 anos nessa cadeira, eu preciso me movimentar, eu preciso crescer, já estou sendo estigmatizado para estar assumindo aquilo. E se eu não crescer agora, eu não vou crescer nunca. E a gente fica se comparando e todo mundo falava assim: porque tal pessoa cresceu rápido, cresceu com 4 anos, cresceu com 5 anos. Eu lembro uma vez que eu fui almoçar com uma vice-presidente lá dessa empresa e ela virou para mim e falou assim: Henrique, eu fiquei quase 15 anos, eu não sei se era 15 anos, 12 anos, alguma coisa assim, sentado numa cadeira de uma diretoria, imaginando que eu ia crescer em algum momento. Se eu fosse me comparar aos outros, foi muito tempo. E eu poderia ter desistido. E durante muito tempo eu me questionei se era o caminho que eu deveria seguir, porque eu queria ser uma vice-presidente, mas eu não tinha certeza, porque na comparação que eu fazia, as pessoas iam mais rápido. E se comparar é de uma crueldade tão grande que a gente faz com nós mesmos, porque a gente não teve as mesmas histórias que uns dos outros, a gente não fez as mesmas escolhas, não deu atenção a temas que eram relevantes para um ou para outro, não esteve nos mesmos projetos. E as oportunidades, nós estamos falando aqui de carreira, elas vão surgindo com um monte de coisa acontecendo no paralelo. Não é uma regra, não é uma cadência óbvia, é caótica esta possibilidade que você cria para seguir para um lado ou para outro lado. Porque são fatores que vão surgindo, que vão somando. E aí você compara a pessoa, o coleguinha que foi na sua frente. Que bom que ele foi. Que bom que ele teve a oportunidade. O que eu vou fazer da minha carreira para poder crescer, para poder ir para frente e para poder conquistar espaço? Talvez estudar uma coisa nova. Talvez ir para uma outra área, correr risco. Eu lembro que uma das empresas que eu trabalhei também, muitos profissionais, eles perceberam que para eles poderem crescer na área de vendas, eles tinham que mudar de cidades para morar e assumir outras responsabilidades em regiões diferentes. Depois que outro começou a experimentar isso e começou a mostrar que para a empresa era legal esse enriquecer da troca, de você vir de uma outra regional, ir para um outro canto e trazer novos conhecimentos, nova cultura, nós estamos falando de um Brasil enorme, e trazer novos olhares, essa troca trouxe para a empresa muito mais coisas positivas, essa troca trouxe para os profissionais também muito mais visibilidade, seja no seu próprio nível, seja no nível para cima, porque você mostrou para a empresa que você está afim, você quer fazer. E eu falo muito aqui sobre autorresponsabilidade, né? Eu falo sobre você assumir as rédeas da sua profissão e tudo mais. E na hora que você se compara o tempo inteiro e você não traz essa autorresponsabilidade para dentro do seu dia a dia e fala: então, beleza, eu quero crescer, eu estou vendo pessoas crescendo mais rápido que eu estou sofrendo com isto, mas eu vou fazer o meu papel. Eu vou me comparar, mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou crescer e vou buscar um pouco mais de autenticidade no que eu faço, eu vou buscar um pouco mais de relações interpessoais, porque eu vou deixar de me comparar fortemente e vou fazer o que eu deveria fazer para poder conquistar o que eu quero, no meu tempo, na minha forma, na minha jornada. A comparação é muito cruel. A gente se comparar uns aos outros é
com certeza criar um machucado forte dentro da gente, porque a gente não tem como observar o outro e liderar o outro e ter todas as mesmas oportunidades, ter todas as mesmas visões, estar em todos os mesmos momentos que aquela pessoa teve, e o que aquela pessoa teve foi mérito ou consequência do que ela fez. Quando a gente compara, a gente deixa de olhar para o nosso lado e a gente para de perceber o quanto que a gente é importante. É quase uma crueldade se comparar. Se comparar é quase que ignorar a nossa existência e falar assim, eu sou menos, eu sou algo que não conseguiu ser desenvolvido e os outros conseguem. Essa seria uma comparação negativa. Tem a comparação positiva também, que aí tem que tomar muito cuidado com o ego, tem que tomar muito cuidado com a forma com que você se posiciona com os outros, para você também não se autovalorizar e ficar muito valorizado, falar assim, eu sou melhor que todo mundo. Isso também é muito ruim, porque você se distancia e você não respeita o próximo. Então, se manter na comparação é ruim. Se manter na comparação é prejudicial para todo mundo, prejudicial em todos os tipos de relações. Se todos nós, eu tenho nas minhas palestras uma fala, na palestra de diversidade, na palestra de mudança de cultura, que eu falo, se todos nós lutássemos pela mesma causa, aonde estaríamos? Óbvio que aqui eu estou falando um papo de Miss, eu estou falando um papo de pessoa que não tem a menor visão do mundo real, de que acha que isso é uma utopia realmente, mas se nós no nosso meio, na nossa bolha, a gente estipular uma única causa, se a gente estipular uma única razão da jornada, mesmo com cabeças diferentes, mesmo com conhecimentos diferentes, mesmo com personalidades diferentes, a gente vai junto, muito mais longe do que ir separado. Na minha palestra de mudança de cultura, eu inicio a palestra falando que eu nunca fui o melhor em nada. E eu não acho que eu fui o melhor em nada absolutamente em tudo que eu mexi, em tudo que eu toquei. O que me diferenciou sempre foi, eu sempre quis em conjunto. Eu sempre tive pessoas muito boas do meu lado. Ser o melhor deve ser muito cansativo. Ser o melhor deve ser muito desgastante. E não se sentir o melhor, no meu caso, é confortável porque eu sei que o que eu estou fazendo é o máximo que eu pude fazer. O que eu estou fazendo é o que eu consigo fazer na competitividade de mim mesmo com o que eu era antes. E isso é muito interessante, porque se eu me comparo a minhas outras versões, eu estou melhorando dentro do que eu quero melhorar, do que eu posso melhorar, beleza. Isso é bom. Se eu me comparo aos outros para eu poder melhorar e eu vou ser o responsável pelos meus atos para poder seguir, e isso não está me causando uma ansiedade, não está me causando uma insegurança, beleza, isso é positivo. Agora, se eu me comparo para eu poder me colocar para baixo, se eu me comparo para ter pensamentos negativos, para eu ter pensamentos realmente de insegurança, de incertezas, isso é ruim. E aí, vamos para um psicólogo, vamos se autoconhecer. Eu falo muito de autoconhecimento. E o autoconhecimento é você entender qual é o seu limite, o que você pode fazer, para onde você quer ir, quais são os seus desejos e prioridades. E com isso você consegue determinar a jornada que você quer fazer para você. Ponto. É sobre isso a vida. E é sobre isso ter uma comparação saudável. Em todos os psicólogos que eu tive, principalmente no último que eu tenho, eu falo muito sobre essa minha comparação atual do meu podcast, da minha empresa, de eu sair da jornada que eu estava fazendo e assumir esse ser empresário, ser mais palestrante, realmente assumir tudo que eu gosto e tudo que eu acredito. Eu estou me comparando sim aos outros e eu já me peguei muitas vezes chorando, triste. Eu lembro que no meu ano novo passado, e eu acho que eu já citei isso em algum episódio aí para trás, de 2023 para 2024, onde eu passei quase 10 dias, todos os dias, chorando um pouco, porque
eu estava me comparando a pessoas que já estavam fazendo aquilo que eu desejei fazer há 10 anos, há 15 anos. Calma, Henrique. Respira, querido. Respira, garoto. Você está construindo. E teu podcast, por exemplo, sei lá, eu estou com 600, 700, 800 pessoas me vendo semanalmente. E está crescendo. Toda semana está crescendo. É um produto, é um projeto novo. Eu quero que muitas pessoas escutem. Mas é um crescimento orgânico. Vai chegar. Hoje, manhã cedo, quando eu estava indo para cá fazer a gravação, eu fiz uma postagem de um vídeo que nos outros eu tive muito menos pessoas comentando. Esse vídeo de hoje tinha, sei lá, umas 15, 20 pessoas compartilhando. E isso para um projeto que tem 9 semanas. É incrível. Então, eu não vou me comparar a quem tem já 15 anos de jornada, a quem já publicou 200 podcasts. Eu vou me comparar ao que eu pude ser até agora com o que eu estou fazendo. Eu pude ser aquilo. Daqui para frente, eu vou me esforçar para ser mais. Eu vou me esforçar para crescer. E essa é a comparação que é saudável. Essa é a comparação que todos nós deveríamos fazer. É a comparação sobre nós mesmos. E se você tem dificuldades, se você se compara, eu queria te instigar. Vai aqui embaixo, comenta um pouquinho de quais são as comparações que você faz positivas. E se sentir à vontade também, coloca aqui embaixo quais são as comparações negativas que você faz de você mesmo. Vamos criar um pouquinho de interação nesse podcast. É legal eu escutar. Quanto mais eu escuto de vocês, mais eu consigo trazer conteúdos diferentes para cá também. No episódio de hoje eu quis trazer muito sobre a gente poder se comparar de uma forma mais saudável, que não cria ali uma doença mental, que não cria ali uma insegurança, que não cria ali uma ansiedade mais do que a gente já tem. Que quando a gente possa olhar nas redes sociais, a gente perceba que aquilo é do outro, que aquilo é só um recorte que ele está mostrando e que aquilo não deve nos atingir. E quando a gente olhar para a nossa carreira, a gente vai comparar o que a gente pode, o que a gente fez, o nosso melhor, não o melhor dos outros. Porque um peixe nada. Se você pedir para um peixe voar, ele não vai voar. Somos pessoas diferentes. Cada um tem um perfil. Não adianta um peixe querer voar, ele não vai voar. E ele vai ser analisado e vai ser comparado como um péssimo voador. É a mesma coisa na carreira, é a mesma coisa na família, é a mesma coisa de relacionamentos. Cada um tem seu tempo. E se você está preocupado em dar o seu melhor, é isso que é válido. Bom, eu queria muito pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, se inscreverem no meu canal, por favor. Eu me chamo Henrique Bosco e eu agradeço muito, mais uma vez, vocês escutarem esse episódio do Vai Lá e Faz. Eu espero vocês até a próxima. Um abraço.